A Força Sindical classificou de estapafúrdia a proposta de estabelecer uma idade mínima para aposentadoria, defendida hoje pelo novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A nota foi assinada pelo presidente da Central, o deputado Paulinho da Força, um dos que mais atuaram para a aprovação do impeachment. O texto afirma que não vai aceitar uma reforma feita na calada da noite com o intuito de mexer nos direitos adquiridos dos trabalhadores. Agora a gente vai conversar com o Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Do que a gente viu aí dessas reportagens que acabamos de mostrar, dá para falar em novo modelo econômico para o país? Não tem. Aliás, como acho que foi o ministro Padilha que disse lá, independentemente de cor ideológica, você tem um conjunto de medidas que tem que ser tomadas. Agora, hoje, até pelo pouco tempo aí do governo interino aí, o que nós ouvimos foram só generalidades, né? Se você for pegar a entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dívida dos estados, precisamos resolver as dívidas desde que não impacte o governo federal. Se forem tomadas as medidas corretas, teremos o resultado correto. É só obviedade, porque não tiveram tempo ainda de pensar os pontos centrais. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, essas primeiras mudanças, os primeiros movimentos que ocorreram aí, eles vão atrapalhar muito o início do governo. Essa questão dessa reestruturação ministerial, você tem dois pontos aí que todo governo que entra promete mexer, que são pontos que não têm peso nas despesas públicas e acabam não conseguindo mexer por conta dos ajustes políticos. Essa questão de redução de ministérios, que a própria presidente Dilma Rousseff, no começo do ano passado, também fez isso. Você tem secretarias que funcionam lá direitinho, ou ministérios, você tinha ministérios com o tamanho de secretarias, funcionava direitinho lá. Daí vamos acabar com o ministério só por conta do nome e transformar em secretaria novamente. Daí você desarrumava toda a estrutura interna, né? Por exemplo, um outro ponto relevante aí são as pressões que virão em cima das definições. Por exemplo, acaba com o Ministério da Cultura, entra embaixo da Educação, os artistas reclamam, volta atrás. Essa questão da aposentadoria, de melhoria ou de aumento da idade mínima. Isso aí você tem que discutir dentro de um fórum. O Paulinho, que é aliado, já dá o cacete e volta atrás. Não sei se volta atrás. Então esse vai ser um dos pontos complicados aí, por conta da própria estrutura política de apoio ao governo. Porque é uma estrutura que, de um lado, garante maioria para aprovar um conjunto de medidas aí, mas, por outro lado, o governo ele entrou com um discurso totalmente oposto. Por exemplo, a CPMF. Qualquer economista minimamente responsável sabia, desde o ano passado, que a CPMF é fundamental para resolver a questão fiscal. É ela que vai resolver a questão fiscal. Não é você reduzir cargos comissionados, que não vai reduzir, hein? Não vai reduzir. Você anuncia antes 4 mil, daí quando começa o jogo político, o deputado tal pedindo indicação X, essa altura os 4 mil cargos estão sendo mapeados por todos os partidos aí para avançar em cima disso. Então o ponto central tem que ser a CPMF aí e a questão do programa de infraestrutura, que já foi deixado mastigado aí pelo Nelson Barbosa. Quanto aos demais pontos, a gente vai ter que esperar aí, porque hoje foi só afirmações genéricas. Por exemplo, o ministro da Fazenda, ele colocou, o orçamento tem que ser nominal. Vai ser nominal. O que é nominal? Todo ano você tem um orçamento do ano anterior. Daí você corrige pela inflação todos os itens. Ele fala, não, tem que ser nominal para não indexar a economia. Mas isso aí é uma falácia, porque se você vai ter reajuste no funcionalismo, seguindo a inflação, você vai ter contratos de serviço que são reajustados, vai ter tarifas que são reajustadas, tem a própria receita que é reajustada com aumento de preços na economia. Então, quando você fala nominal, é uma frase bonita aí, que os teóricos gostam, mas é mero marketing aí, né? Em suma, hoje foi, digamos assim, a fase do trololó, previsível, desculpável, porque é início de governo. Os fatos efetivos a gente vai ver nas próximas semanas. Tá certo, Nassif. Obrigado. Boa noite. Boa noite.